Olá, tudo na paz? Sejam bem-vindos mais uma vez ao canal Livro Durante. Hoje, com muita satisfação e imensa alegria de compartilhar essa apresentação do Livro Durante e a glândula pineal, ok? Onde poderemos ver que a glândula pineal é responsável pela nossa receptividade, a nossa conexão espiritual, onde a palavra espírito tem sua raiz etimológica no latim spiritus, que significa respiração ou sopro. Então, gente, a sua espiritualidade está na arte de respirar. Então, você sabia que a sua capacidade de conexão espiritual pode ter uma base biológica? Neste vídeo, exploramos a fascinante relação entre a glândula pineal e as revelações do livro de Urântia. Vamos conectar o tangível, anatomia e química, ao intangível, a fé e o ajustador do pensamento, mostrando como a ciência moderna e a sabedoria antiga se encontram. Se você busca expandir sua consciência cósmica e entender como seu corpo serve de templo para o espírito, este vídeo é para você. Então, nesse estudo, você vai descobrir o elo perdido, que o documento 49 diz sobre a química de glândulas e a receptividade espiritual, o poder do sopro, a raiz etimológica de espírito e a importância da respiração consciência, a história e símbolos, por que os sumérios, egípcios, até o Vaticano reverenciam a imagem da pinha, a ciência, o papel da melatonina, as mitocôndrias e a teoria dos cristais do DMT, de metiltriptamina, o equilíbrio essencial, a correção fundamental do documento 110, Deus vive na mente, não apenas no órgão físico. Então fique até o final desse vídeo para podermos vermos o tangível encontrando o intangível, a matéria criando o espírito. Gratidão a todos. Vamos na paz do Papai do Céu. Iniciando aqui pelo documento 160, rodando em Alexandria, onde nos foi revelado que, documento 160, seção 1, considero-me profundamente impressionado com o costume que Jesus tem de apartar-se e de, sozinho, enganjar-se nessas sessões de sondagens solitárias dos problemas da vida, na busca de reservas novas de sabedoria e energia, para enfrentar as múltiplas demandas do serviço social, de estimular e aprofundar o propósito supremo da vida, ao sujeitar a personalidade total à consciência do contato com a divindade, de lutar por alcançar métodos novos, melhores de ajustamentos às situações sempre mutantes da existência nesta vida, de efetuar aquelas reconstruções vitais e reajustes nas atitudes pessoais, que são tão essenciais ao discernimento elevado de tudo o que é real e que vale a pena, e de fazer tudo isso com os olhos apenas na glória de Deus, e respirar com sinceridade na oração favorita do vosso Mestre. Não o meu desejo, mas o vosso seja cumprido. Amém. Então, este documento nos revela que Jesus, sempre na busca de reservas novas de sabedoria e energia, nos seus reajustes nas atitudes pessoais, que são tão essenciais ao discernimento elevado de tudo que é real e que vale a pena, e de fazer tudo isso com os olhos apenas na glória de Deus, e respirar com sinceridade na oração favorita do vosso Mestre. Não o meu desejo, mas o vosso seja cumprido. Então podemos ver a importância da respiração. Mais à frente, eu volto para mostrar a importância de aprimorarmos nossa respiração. E o documento 49, os mundos habitados, a imaginação e a receptividade espiritual, que a glândula pineal funciona como uma antena espiritual para a nossa receptividade. Então, no documento 49, seção 5, nos diz: a categoria, segundo a recepção do espírito, há três grupos de modelos de mente, no que diz respeito ao contato no que se refere à questão espiritual. Essa classificação nada tem a ver com a categoria dos mortais, quanto a terem um, dois ou três cérebros. Refere-se essencialmente à química de glândulas, mas particularmente à organização de certas glândulas comparáveis aos corpos pituitários. As raças em alguns mundos têm uma glândula, em outros têm duas, como em Urântia. Enquanto em outras esferas ainda, as raças têm três desses corpos extraordinários. A imaginação e a receptividade espiritual inerente são definitivamente influenciadas por essa dotação química diferencial. Então podemos ver que o documento 49 nos revela que a recepção do espírito refere-se essencialmente à química de glândulas. Química essa que está relacionada com a produção de hormônios, substâncias químicas que atuam como mensageiros em nosso organismo.
mas particularmente a organização de certas glândulas comparáveis ao corpos pituitários. Corpos pituitários esses que são massas anormais que se desenvolvem na parte da frente da glândula pituitária, ou hipófise, os tumores na parte da frente da glândula. E que nossas raças de Urântia temos duas dessas glândulas, e que eles as consideram extraordinárias. Então nos é revelado que temos duas principais glândulas e que a imaginação e a receptividade espiritual inerente, né, que está unido e que nos é inseparável por natureza, são definitivamente influenciadas por essa dotação química diferencial, como nos foi revelado aqui no documento 49. E quais são essas duas glândulas? A glândula pituitária e a glândula pineal, que regulam a maior parte dos processos mais importantes hormonais, com processos químicos fundamentais para o nosso organismo. A glândula pituitária, chamada também de hipófise, tem sua principal importância por ser considerada a glândula mestra, pois ela que regula as funções de outras glândulas endócrinas subordinadas. A glândula pituitária ou hipófise é uma pequena glândula localizada em um espaço chamado cela túrcica. A hipófise está conectada diretamente ao hipotálamo, proporcionando um elo entre o cérebro e o sistema endócrino. A glândula pituitária é dividida em duas partes, a anterior e a posterior, cada uma com funções diferentes. Então vamos ver aqui um pouco, né, dos hormônios aqui de cada hipófise. Primeiramente aqui pela anterior, né, a maioria dos tumores da hipófise, os corpos pituitários, se inicia na parte anterior da glândula pituitária. Ela produz vários hormônios que controlam outras glândulas endócrinas, né, como o hormônio do crescimento, o hormônio tireoestimulante, TSH, que estimula o crescimento da glândula tireoide, e a liberação de hormônios pela glândula que regulam o metabolismo corporal. Né, o hormônio luteinizante, LH, e o hormônio folículo estimulante, FSH, que nas mulheres regulam a ovulação e a produção de estrogênio e progesterona. Nos homens, LH e FSH controlam a produção de testosterona e de espermatozoides pelos testículos. E prolactina, encarregada na produção de leite na mama feminina. A função em homens ainda não é conhecida. E a hipófise posterior é onde os hormônios produzidos pelo hipotálamo são armazenados e liberados na corrente sanguínea, como a vasopressina, hormônio antidiurético, faz com que o rim retenha água no corpo e não elimine tudo na urina. Sem vasopressina, a pessoa ficaria desidratada. Essa condição é chamada diabetes insípida. Ocitocina faz com que o útero se contraia durante o parto e os seios liberem o leite, quando a mulher amamenta. Então, notamos o quanto é importante a glândula pituitária por produzir e secretar diversos hormônios de grande importância para o funcionamento do nosso organismo, além de ser considerada a glândula mestra, por ser a responsável por regular demais glândulas endócrinas do nosso organismo subordinadas a ela. E aqui veremos a imagem, né, da glândula pituitária, próxima à pineal, e aqui as glândulas do nosso corpo subordinadas a ela. Ela fica localizada aqui, a hipófise anterior e a hipófise posterior. Ok? E veremos agora um pouco da glândula pineal. A glândula pineal, também conhecida como epífise, é uma pequena glândula de 120 miligramas. É uma glândula endócrina no cérebro dos vertebrados. A glândula pineal produz melatonina, um hormônio derivado da serotonina, que modula os padrões de sono nos ciclos circadianos e sazonais. A forma da glândula se assemelha a uma pinha, daí o seu nome. A glândula pineal está localizada no epitálamo, perto do centro do cérebro, entre os dois hemisférios, escondida em um sulco onde as duas metades do tálamo se unem. Aqui podemos ver, né, um cérebro cortado ao meio, onde ela fica localizada, bem pequenininha, né, mas de grande importância. A glândula pineal e a pituitária logo abaixo. E vamos ver aqui a representatividade da simbologia da pinha. Percebemos a importância da glândula pineal, com sua representatividade pela pinha, em diferentes culturas como na filosofia, os egípcios, os sumérios, islâmica, hinduísmo, no espiritismo e também no Vaticano. No Vaticano, por exemplo, podemos ver sua representação no cajado do Papa, né, e na Praça Central do Vaticano, que eu acho que é uma das maiores do mundo.
também representada como ampinha no hinduísmo e no islamismo. Aqui foto retirada lá do museu em Jerusalém. E na filosofia, o René Descartes, o filósofo e cientista do século XVII, possuía grande interesse em anatomia e filosofia. Ele discutiu a glândula pineal em 2 de seus livros e afirmava ser a glândula o ponto da união substancial entre corpo e alma, um órgão com funções transcendentes. Ele a considerava como o colo da alma. Como podemos ver que no século XVII, o René Descartes já destacava aí a importância e o poder da glândula pineal, né? E também no espiritismo e na teosofia. No espiritismo, já foi usada para tentar explicar supostos fenômenos paranormais como a clarividência, a telepatia e a mediunidade. Em Missionários da Luz, obra de Chico Xavier, atribuída ao espírito André Luiz, a epífise é descrita como a glândula da vida espiritual e mental, que caracteriza um órgão de elevada expressão no corpo etéreo. Na teosofia, no final do século XIX, Madame Blavatsky, fundadora da teosofia, relacionou a glândula pineal com o conceito hindu de terceiro olho, ou anja chakra. Essa associação continua popular atualmente. Também na mitologia suméria, nas tábuas de Agirla, né, escrita em cuneiforme, na história do Gilgamesh, os Anunnakis têm como símbolo da sabedoria do discernimento a pinha, do qual também falam os modernos indianos, ou seja, o terceiro olho no meio da fronte que permite ver as coisas além das aparências. Os Anunnakis, os Nefinis, né, os citados em Gênesis, na Bíblia, esses que sabemos ser os 100 de Caligástia, o príncipe planetário, que vieram na primeira revelação em Urântia, justamente com o propósito e a missão de trazer civilização e expansão de consciência, sabedoria para os humanoides. Essa expansão de consciência é sempre representada pelo símbolo de uma pinha. Tá? Quem quiser melhor, gente, saber a respeito aqui dos Nefilins, o príncipe planetário, tem um vídeo aí no YouTube do Neemias, que ele explica muito bem a respeito disso. Aqui é a simbologia aqui da pinha, os sumérios. E essas mitologias que consideravam a glândula pineal como o terceiro olho místico, como os egípcios, por exemplo, que a consideravam como o olho de Horus, eles já diziam que eles conheciam e falavam por inúmeras eras de que o terceiro olho era visto como uma maneira de alcançarmos níveis mais elevados de consciência, enquanto ainda presente no corpo físico, pois é um órgão mortal, assim como nos mostra aqui o documento 49, seção 5. Entre os tipos de recepção do espírito, 65% são do segundo grupo, como as raças de Urântia. 12% são do primeiro tipo, naturalmente menos receptivos, enquanto 23% têm uma inclinação espiritual maior durante a vida terrestre. Tais distinções, contudo, não continuam depois da morte natural. Todas essas diferenças raciais prevalecem tão só durante a vida na carne, da mesma maneira que nos informam nossos ancestrais, de que somente enquanto a vida na carne poderemos usufruir dessa dádiva de Deus, pois é um órgão mortal. E a melatonina, segundo a ciência? Durante a noite, no escuro, a glândula pineal começa a produzir e secretar melatonina, que com todas essas funções nos é de muita importância, pois todos os dias nosso organismo perde cerca de milhões de células, e durante a noite essas células são repostas, refeitas através de visão celular, a chamada mitose. E para que isso aconteça, as células precisam de energia, e durante esse processo de renovação, essa energia liberada libera os radicais livres, que se voltam contra as nossas células, as atacando, onde entra a melatonina, para combater os radicais livres, nos livrando das toxinas. A melatonina é o nosso antioxidante natural, nos ajudando a proteger nosso sistema imunológico, nosso coração e renovando todas as células. Aqui podemos ver, né, que ela reduz o estresse, melhora o metabolismo, reduz o triglicerídeos no sangue, reduz doenças cardíacas, aumenta as respostas do sistema imunológico, diminui tumores, aumenta o sono REM, reduz a gordura corporal, elimina os radicais livres, ajuda o funcionamento das mitocôndrias, aumenta a longevidade, protetor neural e promove o reparo do DNA. Podemos ver a importância da melatonina, né, gente?
o hormônio produzido pela glândula pineal. Vamos ver o documento 110, que nossa glândula pineal também produz luz. Aqueles flashes que temos com os nossos olhos fechados, mesmo no escuro, são produzidos pela glândula pineal, né? Às vezes a gente fecha as vistas, mas dá aqueles flashes, né? Produz por ela. Ela quem nos transmite também as imagens durante os sonhos. Essas imagens são produzidas na região do parietal do córtex cerebral e no tálamo esquerdo. E o mais incrível aqui também é que dentro da glândula pineal, gente, também contém água. Dentro dessa água existem milhões de minúsculos cristais de DMT, ou dimetiltriptamina, que é considerado alucinógenos, substâncias psicodélicas pertencentes ao grupo das triptamina, que é semelhante à serotonina e à melatonina. Esses hormônios são derivados do aminoácido triptofano, que fazem nossa receptividade espiritual através da respiração sincera, como veremos no documento 110, seção 1, que não se deve considerar que os ajustadores vivem no cérebro material dos seres humanos. Eles não são parte orgânica das criaturas físicas do reino. O ajustador do pensamento pode ser visualizado mais apropriadamente como residindo na mente mortal do homem, do que existindo dentro dos confins de um único órgão físico. E o ajustador, indiretamente e sem ser reconhecido, comunica-se constantemente com seu sujeito humano, especialmente durante as experiências sublimes de contato adorador da mente para com o espírito, na supraconsciência. Este documento anterior, então, gente, nos revela que não devemos considerar que os ajustadores do pensamento vivem em nosso cérebro material dentro de algum órgão, mas é mais apropriado visualizarmos como residindo em nossa mente, e que o ajustador do pensamento, indiretamente e sem ser reconhecido, comunica-se constantemente com seu sujeito humano, especialmente durante as experiências sublimes de contato adorador da mente para com o espírito, na supraconsciência. Sua supraconsciência é sua consciência superior ou mais elevada. Então, o ajustador do pensamento não reside dentro de um órgão nosso, como a glândula, por exemplo, mas é mais apropriado visualizarmos que ele reside em nossa mente, na sua supraconsciência, sua consciência mais elevada, da mesma maneira que sua epífise, uma glândula que está mais elevada em termos de qualidade natural, como nos mostra aqui a etimologia. Segundo a etimologia, a palavra epífise deriva da língua grega. O prefixo epi significa acima, sobre, de forma superior, de ordem superior. Fise origina-se da palavra grega physis, que quer dizer natureza. Portanto, epi mais fise igual a epifise, representa uma glândula que está em grau superior em termos de qualidade natural. Também notamos que ambos, né, estão elevados. Documento 110, seção 1. O ajustador permanece convosco, mesmo em todos os desastres e durante todas as enfermidades, desde que não destruam por inteiro a vossa vida mental. E quão cruel para ele é saber que vós corrompeis deliberadamente ou que poluís o corpo físico, que deve servir de tabernáculo terreno para essa maravilhosa dádiva de Deus. Todos os venenos físicos retardam grandemente os esforços do ajustador no sentido de elevar a mente material. E da mesma forma, os venenos mentais do temor, da ira, da inveja, do ciúme, da suspeita e da intolerância interferem tremendamente no progresso espiritual da alma em evolução. Este documento nos revela que, da mesma maneira, a ciência vem também nos revelando de que hábitos não saudáveis em geral, como a má alimentação, excesso de flúor, pensamentos tóxicos relacionados ao medo, ansiedade, raiva e pensamentos negativos calcificam nossa glândula pineal, pois é uma energia de baixa frequência contínua atingindo essa área dentro de sua mente. Não devemos calcificar nossos cristais dentro da glândula pineal. Elas precisam se manter líquidas para que, quando ativadas, gerem energia própria e emitem DMT. Pois nos é comprovado que cristais podem energeticamente se replicar, se duplicar, se comunicar, reter e transmitir informações. Eles têm a capacidade de liberar altos níveis de energia. Então, essas são coisas que não são nocivas à glândula pineal, para que não calcifique nossos cristais.
Documento 91, seção 7. Os grandes educadores religiosos e os profetas das idades passadas não eram místicos extremados, eram homens e mulheres conscientes de Deus, que serviram melhor ao seu Deus pelo serviço não egoísta aos seus semelhantes mortais. Jesus frequentemente levava os seus apóstolos para longe, por curtos períodos, para que meditassem e orassem, mas durante a maior parte do tempo ele os mantinha no serviço e no contato com as multidões. A alma do homem requer exercício espiritual, tanto quanto alimento espiritual. Este documento nos mostra que Jesus levava seus apóstolos para meditar e orar por curtos períodos, pois a alma do homem requer exercício espiritual, tanto quanto alimento espiritual. E assim, procurarmos ter hábitos nocivos à nossa extraordinária glândula pineal. Como a ciência nos forneceu um vislumbre sobre o ato de respirar. E por isso a respiração é tão importante. Lembre-se de que a palavra espírito tem sua raiz etimológica no latim spiritus, que significa respiração ou sopro, e que sua espiritualidade está na arte de respirar. Então, vamos ver aqui a respiração. Quando respiramos, fazemos mais do que oxigenar nosso sangue. Na prática de respirar, ativa as células da mesma forma que é um método de energizá-las, como o propósito de estimular ou ativar nossas células para adquirir conhecimento. Respirar é um processo alquímico. Em um nível molecular, enganjamos em uma troca complexa absorvendo não apenas O2, mas também inúmeros íons e partículas que ressoam com as nossas frequências do universo ao nosso redor. Essas frequências sutis e muitas vezes imperceptíveis interagem com o campo biomagnético do corpo, criando uma conexão com a vasta rede energética do universo. Incrível, né? E segundo a neurociência, nos traz de que técnicas avançadas de imagem mostram que durante estados profundos de meditação, o cérebro produz padrões únicos de atividade. A glândula pineal se torna particularmente ativa. E a biologia moderna? Ela nos ensina sobre a respiração celular, onde as células convertem oxigênio em nutrientes e energia. Nas profundezas de nossa estrutura celular, onde as mitocôndrias brilham intensamente, o oxigênio alimenta as chamas da vida. Incrível também, né? E as culturas antigas pareciam compreender intuitivamente essas conexões. Os egípcios reverenciavam o Enki, um símbolo que representava para eles a chave da vida e do conhecimento. O Enki reflete a forma do tórax, preenche a cavidade torácica, onde estão nossos pulmões e, por extensão, nossa respiração, por representar a chave da sabedoria através da arte de respirar. O Enki nos propõe que a sabedoria não é algo externo a ser buscado, mas intrínseco, que faz parte ou que constitui a essência e a natureza de algo, que é próprio de algo inerente. Algo que é unido a você e é inseparável por natureza. E que a dependência de tudo isso é o amor. Lindo, né, gente? E a respiração segundo a ciência e segundo Jesus? Então, a ciência, quanto Jesus, nos mostra a importância da respiração e da meditação. Podemos ter atos nocivos à nossa extraordinária glândula pineal, meditando pela manhã, pois a luz do dia faz com que a glândula pineal secreta e produza serotonina, já que é o hormônio responsável pelo nosso humor, e também outros hormônios necessários para que tenhamos o melhor dia em nossas atitudes divinas. Então, em seu silêncio, mas não na ausência de som, e sim no espaço sobre as sequências mais sutis que podem se manifestar. Ao meditar na ação, sincera, profunda, tranquila, com pensamentos positivos, reverência e compreensão, a arte de respirar te fornece um poder transformador, energizando suas células e ativando sua glândula pineal, energizando nossos cristais e liberando nossa química de glândula diferencial, o DMT, nos conectando espiritualmente, deixando de lado nossos desejos do ego e satisfazendo nossos desejos internos, na oração preferida do Mestre, de que não a nossa vontade, mas que a vossa vontade seja cumprida. É o tangível encontrando o intangível, matéria criando espírito, o sopro da vida que transcende nossos limites corporais, buscando nossas respostas internas e expandindo nossa consciência cósmica
e espiritual. Ativação da glândula pineal. Acredito que essa ativação de nossa glândula pineal não seja a solução dos problemas e mudanças massivas que as pessoas buscam em sua vida, mas que possamos sim termos uma expansão de consciência cósmica e espiritual, em seu entendimento no que podemos aprimorarmos e melhorarmos através dessa recepção espiritual com sua química de glândula diferencial. No documento 91, seção 7. O misticismo, como técnica para o cultivo da consciência da presença de Deus, é em si totalmente louvável, mas quando leva ao isolamento social e culmina em fanatismo religioso, tal prática não é senão repreensível. E muito frequentemente, aquilo que os místicos sobreexaltados consideram inspiração divina não passa das exaltações do profundo da sua própria mente. O contato da mente mortal com o ajustador residente, embora frequentemente favorecido pela meditação devotada, é com mais frequência facilitado pelo serviço sincero e de coração da ministração não egoísta aos nossos semelhantes. Então, o documento nos revela que, no misticismo, como técnica para o cultivo da consciência da presença de Deus, e que o contato da mente mortal com o ajustador residente, embora frequentemente é favorecida pela meditação devotada, é com mais frequência facilitado pelo serviço sincero e de coração da ministração não egoísta aos nossos semelhantes. Então, mais uma vez, mostrando a importância da meditação devotada, sincera e não egoísta. E segue mais um documento, onde nos revela que nós, em nossos motivos e as nossas decisões, as vossas determinações cheias de fé e os vossos desejos supremos constituem, sim, uma cooperação real e efetiva, e que vós podeis aumentar conscientemente a vossa harmonia com o ajustador do pensamento. Documento 110, seção 3. Vós não deveis encarar a cooperação com o vosso ajustador como um processo especialmente consciente, pois não é, mas os vossos motivos e as vossas decisões, as vossas determinações cheias de fé e os vossos desejos supremos constituem sim uma cooperação real e efetiva. Vós podeis aumentar conscientemente a vossa harmonia com o ajustador. Viu, gente? Lindo, né? Documento 110, seção 3. O êxito do vosso ajustador na tarefa de pilotar-vos durante a vida mortal e de alcançar a vossa sobrevivência depende não tanto das teorias das vossas crenças, mas mais das vossas decisões, das vossas determinações e da constância e firmeza da vossa fé. Todos esses movimentos de crescimento da personalidade tornam-se influências poderosas a ajudar o vosso avanço, porque vos ajudam a cooperar com o ajustador e auxiliam-vos a deixar de resistir. Os ajustadores do pensamento têm êxito, ou aparentemente fracassam nas suas tarefas terrestres, no mesmo grau em que os mortais têm êxito ou fracassam na cooperação com o esquema por meio da qual eles avançarão na trajetória ascendente da realização de alcançar a perfeição. O segredo da sobrevivência está envolto no desejo humano supremo de ser semelhante a Deus e na consequente vontade empenhada no ato de fazer e de ser todas e quaisquer das coisas essenciais à maestria da realização final desse desejo. Esse documento nos diz que o êxito do vosso ajustador na tarefa de pilotar-vos durante a vida mortal e de alcançar a vossa sobrevivência depende não tanto das teorias das vossas crenças, mas mais das vossas decisões, das vossas determinações e da constância e firmeza da vossa fé. E que todos esses movimentos de crescimento da personalidade tornam-se influências poderosas a ajudar o vosso avanço. Então, gente, o propósito da apresentação foi de compartilhar essas informações que nossos ancestrais nos deixou, que o livro de Urântia nos revelou e que a ciência vem nos revelando aí no dia a dia. O nosso poder interno de nossa receptividade espiritual com o nosso ajustador do pensamento, em nossa supraconsciência, através da nossa química de glândula diferencial. Documento 195, seção 9, nos foi revelado que mas o cristianismo, paganizado e socializado, permanece na necessidade de um novo contato com os ensinamentos reais de Jesus, não comprometidos por concessões, pois eles definham na falta de uma nova visão da vida do Mestre na Terra.
Uma revelação nova e mais plena da religião de Jesus está destinada a vencer no império de secularismo materialista e a derrotar uma corrente mundial de naturalismo mecanicista. Urântia está agora agitada e à beira de uma das suas épocas mais assombrosas e encantadoras de reajustamento social, de estimulação moral e de iluminação espiritual. Então, esse documento nos revela que há uma necessidade de um novo contato com os ensinamentos reais de Jesus, e que Urântia está agora agitada e à beira de uma das suas épocas mais assombrosas e encantadoras de reajustamento social, de estimulação moral e iluminação espiritual. Para finalizarmos, o documento 2, a natureza de Deus. Documento 2, seção 7. O desafio religioso desta época é dirigido àqueles homens e àquelas mulheres que, pela sua visão ampla e voltada para o futuro e pelo discernimento da sua luz interna, ousarão construir uma nova e atraente filosofia de vida, partindo dos conceitos modernos, sutilmente integrados da verdade cósmica, da beleza universal e da bondade. Então, gente, sabemos de que em momentos assombrosos que acontecem as revelações que devem ter um impacto positivo para toda a humanidade. E vocês, meus amigos, homens e mulheres, que no desafio religioso desta época, que através de sua visão ampla e voltada para o futuro e pelo discernimento da sua luz interna, ousarão construir uma filosofia de vida partindo dos conceitos modernos, sutilmente integrados da verdade cósmica, da beleza universal e da bondade divina. Então, deixo aqui uma reflexão final, tá? Espero que essa revelação os ajude junto às suas extraordinárias glândulas e que colabore com os seus discernimentos da sua luz interna. Então, gente, super gratidão pela respiração e na respiração sincera de que na oração preferida do Mestre, de que não a vossa vontade, mas que a vossa vontade seja cumprida. Amém. Espero que tenham gostado, gente. Até o próximo vídeo.